Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula vamos falar sobre subrrotinas com parâmetros, com passagem de parâmetros. Então, aqui no Visual Studio já estou com o projeto subrrotinas aberto. Eu vou vir aqui em códigos para a gente criar nossa subrrotina com parâmetros. O que seria parâmetros? Parâmetros é pedir para o usuário passar alguma informação ao executar a subrrotina. Então, ao chamar a subrrotina, devemos passar o parâmetro que está sendo exigido para ela ser executada. Tá? Então, eu vou criar aqui primeiro a subrrotina private sub ativa. Abro parênteses para passar o parâmetro. Então, primeiro eu vou passar o parâmetro como sendo by val, ou seja, eu vou criar uma variável aqui dentro dela como solicitação para a chamada da subrrotina. Então eu posso criar a variável de qualquer tipo de dados que a gente já viu no módulo de variáveis, tá? Do tipo de variáveis. Então eu vou criar aqui primeiro uma como texto, str nome as string, vírgula, eu posso criar outro parâmetro, ou seja, essa subrrotina vai ter dois parâmetros. By val, eu tenho que indicar essa opção, quer dizer que ela vai ser uma variável interna dentro dessa subrrotina, e eu vou criar a variável int do tipo integer, pedindo quantos anos que o nome da pessoa aqui, quantos anos essa pessoa vai ter. Então, int ano as integer. Vem aqui no final e dou enter. Então ele criou a subrrotina com dois parâmetros. Então, o parâmetro str nome, que quando eu chamar eu tenho que passar esse parâmetro, e o int ano, que quando chamar eu preciso passar esse parâmetro. Então, se a gente vir aqui em cima da subrrotina e apertar 3 vezes o caractere de apóstrofo, ele cria o sumário dessa subrrotina. Tá? O que seria o sumário? É uma dica para quem está programando saber o que essa subrrotina faz. Então a gente pode pôr assim: subrrotina para passar nome e ano do cliente. E aqui eu explico para que serve cada parâmetro da subrrotina. Então eu clico aqui, informe o nome do cliente, e no outro parâmetro, informe o ano, quantos anos o cliente tem. Ok? Aí a gente pode só exibir uma mensagem informando o cliente, o nome do cliente é tal e o cliente tem tantos anos. Então vamos lá. Messagebox.show, o nome do cliente é, vou deixar um espaço, e eu vou passar aqui o parâmetro da subrrotina, str nome. E abro aspas de novo, dou um espaço, vamos só pôr o ponto final aqui. E VB new line para ele quebrar a linha. Vou abrir aqui a aspas de novo. Aqui eu tenho que pôr um outro e comercial para deixar eu continuar digitando aqui. A idade é, abro aspas, põe um e comercial e passa aqui o int ano.
vírgula, aí a gente continua a preencher os parâmetros aqui da message box. Quando a gente criou esse sumário, a nossa subrotina vai ter essa dica aqui também, igual tem da message box, tá? A gente vai passar a exibir a dica de cada parâmetro que a gente está passando da subrotina. Então, quando a gente for lá chamar a subrotina no botão, a gente vai ver os parâmetros dela, tá? Então, vou pôr aqui aviso, vou colocar aqui o botão, vou colocar aqui o ícone de informação. Pronto, então a gente já colocou o código aqui da subrotina. Então eu vou vir aqui na lista de controles, clicar aqui no botão e vou chamar o evento clique aqui do botão. E eu vou chamar aqui a subrotina dentro do botão. Então eu vou colocar ativa e abrir o parênteses. Quando eu abro o parênteses, ele mostra a dica que a gente digitou aqui em cima, o sumário. A mesma coisa que a gente fez quando a gente colocou a message box. Ele aparece as dicas aqui dos parâmetros que a gente colocou aqui dentro. Então, subrotina para passar o nome e o ano do cliente, que foi que a gente colocou aqui em cima. A gente já está selecionado aqui o primeiro parâmetro, quer dizer que a gente já está dentro do parênteses, para passar já o primeiro parâmetro, que é o str nome string, e aqui está a dica aqui, str nome, informe o nome do cliente. Então, como é uma string, eu tenho que abrir aspas e pôr o nome do cliente, Márcio. Vírgula, ele vai para o segundo parâmetro, que é o int ano. Ele continua aparecendo aqui o que para que serve a subrotina e o parâmetro int ano, informe o quantos o cliente tem, né? Quantos anos o cliente tem, que a gente pode mudar aqui depois aqui. Informe quantos anos o cliente possui. Vamos mudar aqui. Possui. Pronto. Aí vamos voltar aqui na subrotina, abrir de novo aqui a lista lá das dicas. A gente precisa chamar de novo a subrotina, ativar. Então vou pôr aqui Márcio, vírgula, mostra o próximo parâmetro aqui da subrotina, int ano, né? Informe quantos anos o cliente tem. Como é integer aqui, eu não preciso abrir aspas, eu tenho que passar já um valor inteiro aqui dentro da subrotina. Se eu passar um valor que não seja inteiro com vírgula, ele vai dar erro, porque esse tipo ele só aceita números inteiros, sem casas decimais. Então eu vou pôr aqui o ano, então vou pôr aqui 35, ok? E vamos executar aqui o projeto. Vou dar Start e clicar em OK. Olha lá, ele executou já com os dois parâmetros, certo? Bom, essa forma aqui que a gente criou a subrotina, ela está obrigando o usuário a passar os dois parâmetros. É exigido passar os dois parâmetros. Se eu pego e apago um parâmetro, ele vai dar erro. Ele informa aqui que está faltando passar argumentos, tem os parâmetros dentro da subrotina. Tá? Então, se eu executar o código, vai aparecer o erro. Se eu vim aqui na lista de error list, ele já vai estar aparecendo o erro aqui, que falta passar o argumento do parâmetro aqui int ano, certo? Então vou voltar aqui, vou pôr a vírgula, ele ativou de novo aqui a dica da nossa subrotina e vou pôr aqui de novo 35, certo? Bom, aqui a gente está passando os parâmetros como by val, quer dizer que eu estou criando uma nova variável aqui dentro para ser utilizado da subrotina. Eu posso passar uma variável por referência. O que seria isso? Eu posso criar uma variável aqui dentro do evento clique e passar ela como referência aqui dentro da nossa subrotina. Então eu vou mudar aqui a variável nome para
by ref, quer dizer que vai ser por referência esse nome. Então eu vou criar aqui uma variável de str as string igual a Márcio. E eu vou passar a variável aqui dentro da subrotina, str, que é essa variável que eu acabei de criar. Só que eu vou mudar o valor dessa variável aqui dentro da subrotina. Tá? Então vou pôr que str nome vai ser igual a João. E aqui eu vou exibir novamente uma mensagem box.show, exibindo aqui a variável str. Tá? Vamos ver o que acontece. Eu vou executar o projeto e clicar em OK. Então tá que é Márcio, porque eu setei aqui o str como Márcio, e aqui dentro eu estou mudando para João. E eu chamei a subrotina aqui para João. Então o que aconteceu? Ele trocou o nome dessa variável str de Márcio para João. Então eu vou pôr um break e vou executar de novo aqui o clique do botão. Então vou pôr um pause aqui, vou apertar o F9 no teclado, ele coloca um break. Vou voltar aqui para o projeto, né, para o programa em execução, e clicar em executar. Então ele está primeiro passando aqui a str nome, ele está como nome, eu vou apertar F10, ele executou, então ele criou o nome Márcio, e vou apertar F11, que é para ele entrar dentro da subrotina aqui, ok? Vou apertar F11, ele entrou dentro da subrotina. Então aqui está passando o nome Márcio, int ano 35. Então eu aperto F10, ele entra para executar a message box. Então eu aperto F10, ele executou a message box. Então até agora ainda o nome aqui, str nome, está com o nome Márcio, que foi que a gente preencheu aqui de dentro do evento aqui, clique do botão executar. Então eu vou apertar F10, ele vai executar esse comando str nome, vai ser igual ao João. E vamos vir aqui na variável str. Ele vai voltar aqui para a variável str, né? F10, ele vai voltar aqui. E já mudou o str para João, ok? Então ao executar a próxima message box, ele mudou o nome, ou seja, ele está com o mesmo endereço de memória. Então eu estou usando a mesma variável que eu passei aqui como parâmetro by referência, tá? Então eu peguei a referência dessa variável str aqui e se eu altero ela dentro da rotina aqui, eu altero ela realmente aqui onde que ela foi criada, porque é uma referência, ok? Eu não estou criando uma nova variável igual eu criei aqui para o ano, que ela só existe aqui dentro dessa subrotina. Não, ela está pegando a referência de outra variável, que é essa aqui, str, que a gente criou. Agora a gente também consegue criar parâmetros para ser passado opcionalmente, ou seja, ao a gente chamar a subrotina, se a gente vai passar o parâmetro ou não, ele não vai ser obrigatório a passagem de parâmetro. Então, vamos vir aqui na subrotina aqui, ativar, eu vou colocar outro parâmetro, vou pôr vírgula, aí eu tenho aqui como optional, que é opcional, se eu vou passar esse argumento, né, esse parâmetro, ou não ao chamar a subrotina. Então eu vou colocar ele como bln as boolean igual a false. Quando eu passo o parâmetro como opcional, eu sou obrigado a já setar um valor aqui para o parâmetro, para a variável que eu estou criando. Se eu não setar esse valor, ele vai dar erro, porque como ele é opcional, eu já tenho que ter um valor já como default, padrão do parâmetro. Então já setei aqui que essa variável boolean vai ser igual a false. E observe que aqui
na nossa chamada não deu nenhum erro. Ele só está pedindo os dois primeiros parâmetros como obrigatório e o terceiro parâmetro é opcional, ok? Então, se eu vim aqui e dar vírgula aqui, eu consigo setar aqui o parâmetro BLN, que é boolean. Aí eu passo um boolean aqui. Eu posso passar 0 ou 1, 0 para falso e 1 para verdadeiro, true, ou eu passo true ou falso mesmo. Então eu vou colocar true. Então eu estou passando aqui o parâmetro true do BLN boolean aqui da subrotina. Certo? Então, eu tenho duas formas de criar a subrotina, a private e pública. Eu posso criar a subrotina com parâmetros ou sem parâmetros. Eu posso transformar a subrotina para chamar um evento de qualquer outro controle. Basta eu vir aqui no final da subrotina, né, e colocar o handle, como a gente viu na aula passada. Eu posso criar os parâmetros opcionais também, que não são exigidos ao chamar a subrotina, e também eu posso criar ou não esse sumário da subrotina, explicando o que faz cada parâmetro e para que serve a subrotina. Então é isso, essa aula fica por aqui, nos vemos na próxima aula.